Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. E tem uma coisa que a gente está vivendo ultimamente, que a gente não tem muita percepção do momento presente. Você já observou que a gente está sempre distraído com alguma coisa? Ou nós estamos preocupados com o passado que a gente não tem mais, ou nós estamos presos nas ansiedades de um futuro que nós nem sabemos se temos. O único tempo que da vida nós temos de verdade é o momento presente. Você não tem outro momento. Esta é a hora de amar, é a hora de perdoar, é a hora de viver bem o que a vida está te proporcionando. E às vezes nós ficamos esperando a doença chegar para a gente poder começar a viver. Eu só depois que eu me aposentar. Mas aí pode ser que depois que você aposentar, você só viva à base de Dorflex e você já não tenha mais satisfação e nem disposição de subir um morro. Então às vezes o nosso medo de morrer está muito ligado a uma vida que nós estamos vivendo sem pensar. Às vezes trabalhando no lugar errado. Mas eu ganho tão bem ali. Mas às vezes é melhor ganhar menos e ser mais feliz. Sabe? Quando a gente passa a ganhar menos, a gente simplifica a vida e a gente descobre que a gente vive perfeitamente. Sim, às vezes reduzir custos é uma boa oportunidade de você descobrir que você estava gastando errado. Eu sempre digo isso, a gente tem que ter respeito pelo dinheiro que a gente ganha. Custa muito ganhá-lo. Muito cansaço para você ganhar o dinheiro que você ganha. Você trabalha, você levanta cedo, desde que você se entende por gente. Desde quando nós começamos a estudar, nós começamos a ganhar o nosso dinheiro, ainda que ele não tenha vindo naquela época. Mas toda a qualificação profissional começou quando você entrou no pré, quando você teve as primeiras lições. Pode ser que você tenha sido remunerado uns 30 ou 20 anos depois do que você começou. Não, 30 não, 20 e poucos anos depois. Mas você viveu a experiência de saber o quanto custou ser quem você é. E agora você vai ver de qualquer jeito? Não vai contemplar as suas necessidades? Não vai olhar para aquilo que lhe faz feliz? Não vai ter a sensibilidade de perceber que há atitudes, posturas que não condizem com aquilo que você merece da vida? Por que eu digo tudo isso, minha gente? Porque nós estamos todos muito adoecidos, fisicamente, psíquica e emocionalmente. Física, doenças físicas, doenças emocionais, doenças espirituais que também estão ligadas à nossa lida com o tempo, doenças psíquicas. Porque a nossa lida com o tempo, em algum lugar aí, nós estamos negligenciando. Ou porque não temos tempo de cuidar de nós, ou porque estamos nos impondo um trabalho para o qual não fomos feitos, uma vida para a qual nós não fomos feitos, porque isso é importante demais, a gente saber administrar. Eu preciso fazer a atualização da minha identidade. Eu preciso olhar para mim, para a minha essência, perceber tudo aquilo que me envolve, quais são as minhas escolhas, o que eu tenho feito, e muito honestamente dizer para mim se tudo isso que eu tenho feito tem realmente alguma coisa a ver comigo. Eu não posso gastar os meus dias, o meu tempo, estando num lugar que não tem nada a ver comigo. Eu creio que todos os dias nós vivemos interiormente uma dinâmica de retorno. Aliás, a vida, ela fica muito melhor quando nós nos exercitamos em fazer esse retorno interior. Ando por aí, vou a muitos lugares, encontro muitas pessoas, mas o último encontro é comigo. A última prosa é sempre comigo. Falo com muita gente, mas quando deito a cabeça no travesseiro, eu não posso me ocupar com preocupações. O que eu vou fazer amanhã? Não. Eu preciso ficar em mim.
Eu preciso viver esse retorno a mim. Porque é isso que vai dando qualidade ao ser que posso ser. Se eu não retorno a mim, eu vivo o perigo de não me observar, de não perceber aquilo que, ao longo do meu dia, não corresponde ao que Deus espera de mim, nem tampouco aquilo que eu mereço. Porque às vezes nós ficamos pensando naquilo que Deus espera de nós e compreendemos isso como algo negativo, como um peso, como se alguém nos observasse para nos julgar. Não, não é assim. Quando nós falamos de não viver aquilo que Deus espera de nós, nós estamos nos referindo àquilo que na nossa escolha não corresponde àquilo que nós merecemos viver. Gente, é muito triste a gente ter de passar uma vida inteira trabalhando numa situação ou num lugar, num ofício que não tem nada a ver com a gente. É por isso que você que está aí com filhos, no processo de escolha do que farão da vida, deixe os filhos manifestarem o que eles gostam. Lá se foi o tempo em que a gente obrigava filho a fazer aquela faculdade, porque essa era a profissão do seu pai, essa é a profissão da sua mãe, e você tinha muito orgulho deles. Tá bom, mantenha essa alegria, esse orgulho que você tem dos seus pais, mas não imponha aos seus filhos que eles vivam aquilo que você gostaria de ter vivido. Porque essa é a sua lida com o tempo. Esse tempo não vai voltar. O tempo que você está sendo infeliz num determinado lugar, num relacionamento, numa situação, este tempo não volta. Este tempo não volta. Tome a decisão que seja favorável a você e, consequentemente, você favorece as pessoas que estão ao seu redor, porque gente feliz não incomoda outras. Pode observar. As pessoas mais difíceis, aquelas pessoas que estão sempre aborrecidas, sempre chateadas com a própria vida, elas têm dificuldade de ver a alegria e a felicidade das outras. São pessoas pesadas, difíceis. Por quê? Elas não estão felizes na lida com o tempo. Então a lida com o tempo, a sabedoria na lida com o tempo é fundamental para que nós tenhamos a satisfação de você perceber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Nada pode ser superior a essa alegria, minha gente. Saber que estamos fazendo a coisa certa. Porque lá você vai enfrentar dificuldades, mas você enfrenta com alegria. Se você escolheu a profissão que você de fato gosta, nem é que vai te deixar mais rico. Porque às vezes as pessoas, porque querem uma profissão que vai dar mais resultado financeiro, para isso abrem mão da felicidade. Comece a pensar de forma positiva o que Deus quer que você viva. Sim, às vezes eu escolho situações, palavras, pensamentos, sentimentos que eu não mereço. Porque não me alimentam, não me fazem bem. E eu tenho tanta consciência de que eu sou um território para viver purificado. Mas essa purificação, ela passa pelo crivo da reflexão. Não há uma forma de arrancar de mim o que me faz mal, senão pensando num primeiro momento sobre aquilo que me faz mal. Por isso que eu lhe digo que não é justo você ir dormir pensando na vida dos outros, com situações que não lhe dizem respeito, ou com preocupações, que são situações que ainda dependem de muitas outras coisas. É justo você ir dormir com você, ainda que tenha um marido do lado, uma esposa do lado. A última conversa é com você, porque é a única forma que você tem de falar com Deus. Às vezes nós pensamos que falar com Deus é jogar uma palavra para fora. Não, é jogar uma palavra para dentro. Porventura, essa palavra é expressa e quando nós dizemos, o sopro joga ela para fora de dentro de nós. Você está falando com o outro, para o outro. Mas a nossa oração, a profunda oração, o encontro pessoal com o Senhor, é uma oração que você joga
uma fala que você joga para dentro. Pode observar, dificilmente nós estamos inteiros no que nós estamos fazendo. Dificilmente nós estamos inteiros no lugar em que nós estamos. Por exemplo, eu vim de uma palestra, pode ser que eu esteja aqui falando com vocês, mas meu coração já esteja lá na minha casa, que é onde eu gostaria de estar agora. E porque eu estou ansioso para chegar lá em casa, eu acabo não fazendo bem feito o que me é pedido para ser feito agora. Então eu vou programando a minha agenda de um jeito em que eu nunca estou aonde estou. Nunca estou aonde o meu corpo, onde está o meu corpo. E é estranho isso, né? Parece que a gente não coloca a nossa totalidade naquilo que a gente faz. Eu não estou dizendo para vocês que neste momento está acontecendo comigo, não. Pelo contrário, eu estou com muita satisfação de estar aqui. Mas eu não posso negar que em muitos momentos da minha vida, eu não estou aonde está o meu corpo. Eu não estou onde está o meu corpo. Porque minha cabeça está longe. E a gente sabe que não pode separar o corpo da alma, né? Isso é apenas uma forma de dizer. Mas quando eu digo que eu não estou aqui, ou quando eu estou ali não estou lá, é porque o meu pensamento está em outra situação. Essa semana mesmo eu estava falando disso. Nós estamos conversando com uma pessoa e ela está mexendo no celular. Às vezes a gente está falando de coisas sérias, de coisas importantes, e o outro, por sua vez, ao invés de estar com a gente, escutando, olhando na gente, porque é importante a gente olhar no outro enquanto ele fala. Nós estamos longe ali, falando com uma outra pessoa, cuidando de uma outra situação, que não é aquela que está ali diante de mim. Isso é um desrespeito, né? E muitas vezes nas nossas relações familiares, este hábito vai ficando socializado. E se você reclama, a pessoa ainda diz, mas eu estou prestando atenção no que você está falando. Não está. Ela está me dando um pouco de atenção, mas não a atenção que eu gostaria de ter para tratar daquele assunto. É claro que se for um assunto trivial, mas se for uma situação que eu preciso da atenção da outra pessoa, é uma falta de respeito com quem fala. E o poder da palavra é fantástico. É uma pá que ara, lavra, né? Vai arando, vai abrindo sulcos, abre espaços dentro de nós. E quando nós jogamos uma palavra oracional para dentro de nós, ela vai abrindo espaços, vielas, ruas, avenidas, que nos dão acesso ao Deus que nos habita. Ah, padre, mas se Deus mora em mim, por que eu tenho que ir à igreja? Porque eu sou ritual. E tudo aquilo que eu caminho por fora é uma maneira que eu tenho de, simbolicamente, caminhar para dentro de mim. Então, quando eu digo uma palavra em oração, em particular, eu estou jogando essa palavra para dentro de mim para que essa pá lavre, para que ela are, para que ela abra espaços que me permitam chegar ao Senhor que está em mim. Que é assim que a gente vence. É processo, minha gente, um dia de cada vez. E eu sei que às vezes nós queremos que as coisas se resolvam da noite para o dia. Não existe isso. Tudo é processual. Tudo passará o tempo todo pelo cultivo das nossas esperas. E quando a gente sabe que nós estamos no caminho certo, vale a pena viver cada minuto dessa espera. Porque o tempo, esse que se estende diante de nós, será sempre favorável àqueles que querem chegar. E o deserto não é um lugar fácil de ser atravessado. Não é prazeroso passar pelo deserto. Mas quando nós pensamos que a terra prometida nos espera, então a gente se sente motivado a viver o dia a dia. A gente precisa ter os olhos no que a gente quer alcançar. E não é fora de nós não. Que às vezes nós colocamos... a gente pensa muito rapidamente, quando a gente fala em alcançar alguma coisa, a gente sempre fala de um resultado financeiro, de uma casa que a gente quer comprar, de um apartamento,
de um emprego, de uma faculdade que a gente quer fazer, não é nenhum problema. Essas realizações materiais fazem parte da vida. Mas a gente também precisa prestar atenção naquilo que de nós precisamos alcançar. No que queremos alcançar. Eu quero ser um homem mais livre. Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo o Fábio muito mais livre do que é hoje. Mais livre do que os outros pensam, do que os outros acham. Nós às vezes somos muito aprisionados, porque nós temos medo do que os outros estão pensando de nós, do que os outros estão achando de nós. Não faz sentido. Quais são as opiniões que importam? Aquelas que estão comprometidas com a nossa verdade. As pessoas que de fato fazem parte. O conselho que nós estabelecemos para nos aconselhar, para nos influenciar. Aí sim faz sentido prestar atenção. Mas todos nós, de alguma forma, precisamos. Há algo a ser alcançado longe, não aqui agora. Não é um apartamento, não é uma casa, mas é um jeito de ser que eu quero alcançar. Então o que nós precisamos alcançar não está fora de nós. É aqui dentro. Preciso cortar esse visgo que me prende. Preciso ser livre. A gente se interpreta tão pior do que a gente é. Nós somos tão cruéis na abordagem que nós fazemos sobre nós. Somos também cruéis com as abordagens que nós fazemos sobre os outros. Aliás, como nós erramos nessas visões que temos uns dos outros. A gente facilmente se apressa em julgar, em dizer que o outro é assim, assado. Não sabemos nada. O que eu vejo do outro é um fenômeno. É fenomenologia, é aquilo que se manifesta diante de mim. Mas aquilo que o outro se manifesta, aquilo que o outro manifesta diante de mim, é tão pouco do que ele é. Às vezes aquilo que eu estou conseguindo ver é o contrário do que ele é. Porque às vezes uma pessoa está sendo agressiva porque ela precisa ser amada, e eu acho que ela é a pior pessoa do mundo porque ela é agressiva. Mas no fundo é uma pessoa que precisa ser amada. Então o que eu vejo não corresponde à verdade. O que eu vejo é apenas um equívoco, um deslize dela em não saber pedir o que ela precisa. Sim, quantas vezes eu peço afeto da pior forma, sendo agressivo, ciumento, possessivo. Seria tão mais honesto, né, eu dizer, olha, eu estou tão necessitado de ajuda, eu estou tão necessitado da sua presença hoje, e o outro interpretaria do jeito certo o que eu estou pedindo para ele. Mas às vezes eu chego aos gritos, rejeitando, mandando embora, quando na verdade eu quero que fique, que me ame, que esteja comigo. A gente para de admirar com uma facilidade muito grande, porque o outro frustra em nós o que nós gostaríamos que eles fossem, que ele fosse. Não é o outro que está me frustrando, sou eu que estou sendo frustrado por aquilo que dele imaginei. Eu gosto das pessoas, eu admiro as pessoas e pronto. Não tenho o direito de enclausurá-las naquilo que eu quero que elas sejam. Não é justo. Na minha relação com o outro, seja ele famoso ou não, o que eu espero é cultivo de dignidade, respeito pela dignidade. Isso é fantástico. Eu identifico em mim, olho em mim, sei que não tenho mais dignidade que ninguém, mas também sei que ninguém tem mais dignidade do que eu. Eu estou aqui, guardião da dignidade que Deus me deu. E quero estar ao seu lado para que você também seja guardião da dignidade que Deus lhe deu. Nem melhor nem pior que ninguém. Apenas você. Com as suas diferenças, com a sua idiosincrasia, com tudo aquilo que é próprio do seu jeito, próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Você é você. E é esse ser que Deus ama. Mesmo que eu não ame, Deus ama. Mesmo que eu tenha dificuldades, Deus não tem dificuldade com as suas criaturas. Você pode até ter com Ele, mas Ele não tem com você. Eu acredito, minha gente, que a gente fica mais feliz, se é que a gente pode dizer assim,
Vocês sabem que eu prefiro mais o conceito de realização do que o conceito de felicidade. Às vezes o conceito de felicidade, quando ele nos ocorre, ele vem muito vazio, né? E a gente acaba limitando a felicidade a alguns momentos. Não estou falando disso. Estou falando de sentir-se satisfeito, mesmo tendo problemas e dificuldades na vida. Porque às vezes a forma como as pessoas compreendem a felicidade exclui as dificuldades da vida. E não é verdade isso. Nenhuma pessoa pode viver fora das dificuldades da vida. E nem por isso nós estamos impedidos de sermos felizes. Quando a gente fala em realização humana, parece que nós compreendemos as dificuldades como partes irrenunciáveis na nossa vida. Então eu me sinto mais realizado à medida em que eu tenho uma boa relação com o tempo. Porque Deus nos fortalece para viver o que a gente precisa viver. Deus nos sustenta assim, quando nós nos abrimos à sua proteção. Porque em última instância, minha gente, o viver bem consiste em você julgar bem o jogo da vida, articulando as situações, as pessoas, as oportunidades, tudo aquilo que compõe a sua ambiência existencial. É o exercício de todo dia, voltar a si. Quando nós falamos de não viver aquilo que Deus espera de nós, nós estamos nos referindo àquilo que na nossa escolha não corresponde àquilo que nós merecemos viver. Comece a pensar de forma positiva o que Deus quer que você viva. Vai correr contra o tempo perdido, os muitos e muitos anos ali à margem, sem desfrutar do melhor de si. Minha gente, quem sabe hoje Deus queira fazer com a gente a mesma coisa, o mesmo processo. Sim, porque em instâncias diferentes, em proporções diferentes, todos nós temos um pouco do Bartimeu. E estamos ficando todos doentes por causa do excesso, por causa das imensas necessidades que nós criamos, que embora sejam cruéis e absolutamente desfavoráveis a nós continuamos mantendo dentro da nossa agenda. E aí, minha gente, nós começamos a criar uma indisposição interior que pode até chegar a virar uma doença. E, consequentemente, vai gerando um mal-estar emocional que mais cedo ou mais tarde estoura das mais diversas formas. Um desequilíbrio psiquiátrico, ou até mesmo problemas físicos, porque as nossas insatisfações emocionais, elas desaguam no corpo. É no corpo que tudo isso está acontecendo. Então eu tenho uma situação ruim ocupando a minha mente, porque está sob o poder de um pensamento ruim, opressivo, ela acaba criando disfunções para o resto do corpo. Porque todo o nosso organismo, todo o nosso funcionamento está intimamente ligado ao cérebro, né? Que é onde tudo acontece. É onde acontecem as nossas emoções. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando nós queremos falar de afeto, nós usamos a metáfora do coração. Meu coração está muito machucado, meu coração está ferido. Na verdade, isso é apenas um simbolismo. A gente fica ferido no cérebro. É o pensamento, é aqui onde tudo é arquitetado, é onde eu sei que eu sou eu, que você é você. É no nosso cérebro que nós temos as informações afetivas. E tudo isso manda recado para o resto do corpo. É igual a depressão, minha gente. A depressão, se você vai observar o processo de cada um, e claro, isso é muito particular, você vai ver que aquela pessoa pode ter tido um gatilho que desenvolveu a doença, que desencadeou a doença. Às vezes nós temos um
processo que foi iniciado pela perda de um familiar. A perda foi tão dolorosa, foi tão difícil, que após ter vivido aquele luto, eu desenvolvi a depressão, perda de emprego. A vida vai oferecendo o tempo todo os gatilhos. Então há muitas coisas que eu não tenho como evitar, não está no meu controle. Então eu não tenho como evitar que uma pessoa morra, eu não tenho como evitar viver uma decepção, eu não tenho como evitar uma traição, não tenho como evitar a partida de uma pessoa que eu amo. Agora, eu tenho na administração da minha vida a oportunidade de escolher muitas outras coisas. Então nem tudo eu posso escolher, mas há algumas coisas que estão sim sob o meu controle. E é aquilo que eu vou estabelecer como uma rotina. Porque eu vivo isso. Eu acredito que estou em processo de cura diariamente. Uma cura que se desdobrará até o fim da minha vida, porque se eu não cuidar, eu volto a adoecer. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós a sua bênção e nos ensine, que nos revele diariamente as regras da vida, para que, recrutando tudo aquilo que Ele nos deu, nós possamos aprender a viver, a saborear o instante, a desfrutar de tudo aquilo que está ao nosso redor, chamado por nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.